A premissa atrás desta apresentação e a base de muito serviço devocional, eu e outros devotos já fizeram, inclusive Dhanvantari Swami aqui no seminário. A premissa é que existe um valor significativo para o movimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu na educação. Em poucas palavras, um devoto pode ser um devoto puro e voltar a Krishna com muita alegria, sem nenhum interesse acadêmico. Então, aqui, nós não estamos falando de um requerimento, um requisito para ter uma vida perfeita de amor por Krishna e voltar à morada de Krishna. Estamos falando de certas necessidades, duas necessidades, eu diria. Uma necessidade externa e interna, duas necessidades que fazem com que uma abordagem mais, vamos dizer, acadêmica, para não perder tempo procurando o sinônimo. Dois motivos pelos quais uma abordagem acadêmica entre certos devotos que têm o dom, que têm o interesse, que têm a inspiração dada por Krishna no coração. Dois motivos, um motivo interno e externo, fazem com que esse serviço devocional é importante. Primeiro, o motivo externo. A primeira carta que eu recebi de Srila Prabhupada, assim como Prabhupada, no primeiro encontro com seu guru, recebeu uma instrução que realmente foi a inspiração e a luz e o caminho da sua vida. Seu mestre espiritual disse que ele devia, que ele sendo... São eles. Que Prabhupada sendo... Funciona? Sim. Prabhupada sendo uma pessoa educada, com formação acadêmica, devia pregar para as pessoas que falam inglês, quer dizer, no Ocidente. E essa instrução de Prabhupada tornou-se quase de imediato a inspiração da sua vida. Teria que colocar um pouco mais próximo o microfone, por favor. Botar dentro, né? Tá bom assim? Sim. Dá para ouvir lá atrás? Todo mundo? Quando é uma história, eu não quero perder tempo com isso, mas quando eu entrei no movimento, eu era estudante na Universidade de Califórnia em Berkeley, eu não sabia se eu devia ficar na universidade ou sair. Eu escrevi uma carta para o Prabhupada. Ele me disse que eu devia completar minha educação, porque ele disse que eu quero que você tenha uma boa educação para que você possa pregar para pessoas de educação similar. O fato simples é que eu acho que nenhuma religião ou movimento espiritual importante na história tornou-se importante no mundo, na história do mundo, sem aprender a se exprimir, a se manifestar de uma forma cultural respeitada pelas pessoas inteligentes da sociedade. Um exemplo muito simples é que, por exemplo, Jesus, segundo mais ou menos toda a informação histórica que temos, Jesus falava na língua aramaico, que é um tipo de dialecto de hebreu, na mesma família linguística. Porém, os livros importantes, que agora são chamados Novo Testamento, outra história. Mas foi escrito em grego. Por que grego? Porque grego foi o inglês desse tempo.
Grego foi o inglês desse tempo. Tem muito mais para falar, mas esse seminário não é a história dos primeiros dias da igreja cristã, mas que seria um seminário chocante. Mas outro exemplo de uma tentativa aberta e explícita de traduzir a mensagem de Jesus a uma linguagem, digamos, quente, interessante, atualizada desse período, encontramos num dos, como se diz, evangelhos. Agora, um pouco de background, uma palavra tradicional portuguesa. Um pouco de background. Logo depois de Jesus, nos primeiros séculos, no primeiro século, os cristãos não eram um grupo importante. Havia grupos muito mais importantes, como, por exemplo, os estoicos. Isso é português? Estoicos. E, em geral, no mundo clássico, no mundo do Império Romano, que era um mundo, digamos, unido não só por a pax romana, leis romanas, mas também certos princípios culturais e filosóficos que eles se entendiam. E um princípio muito importante nesse tempo foi o conceito do logos, uma palavra que temos a palavra agora, lógica e tudo isso. E é por isso que a palavra logos se encontra como sufixo em cada departamento acadêmico. Biologia, fisiologia e assim muitos outros logias. Então, o conceito básico que era muito difuso, muito popular entre pessoas inteligentes no mundo clássico era que Deus é um ser inteligente e que ele cria este mundo com seu raciocínio divino, seguindo certos padrões dentro da mente infinita de Deus. É por isso que podem existir várias ologias, exatamente porque embutido na criação de Deus é uma lógica divina, a inteligência divina de Deus. E esse logos, essa lógica, essa inteligência divina existe primeiro na mente infinita de Deus. Ele, na criação, esse logos fica embutido na criação, porque é a criação dele, e os seres humanos, como a parte racional dessa criação aqui na Terra, eles têm dentro de suas mentes esse mesmo logos. Essa mesma inteligência, os padrões racionais que vêm da mente de Deus, que são embutidos na criação. E por isso, a meta da vida humana é de o ser humano, sendo uma parte de Deus, de usar seu logos dado por Deus para descobrir a lógica, os padrões inteligentes na criação e assim conectar-se com a mente de Deus. Um conceito que eu acho que é aceitável entre nós. E assim conectar-se e descobrir a mente infinita divina do Senhor Supremo. Agora, devido à popularidade desse conceito, no mundo clássico, provavelmente um homem, escreveu um livro na parte ocidental de Turquia, mais ou menos 2 ou 3 gerações depois de Jesus. Ele era seguidor de Jesus, e o livro que ele escreveu foi falsamente atribuído a um discípulo de Jesus chamado João, muito tempo depois. E para atrair a inteligência, as pessoas cultas desse tempo, ele começou seu livro dizendo: no começo houve o Logos.
E esse Logos foi encarnado como em Jesus. Agora, Logos traduzido a palavra, a verba, né? Como você diz em português? Então a palavra verba em português, verbo. A palavra verbo em português é, no grego original, o Logos. Isso foi uma tentativa aberta, direta, de atrair a inteligência do mundo clássico, dizendo que esse Logos que todos vocês adoram e buscam, no início houve o Logos, e esse Logos agora encarnou-se na pessoa de Jesus. Foi uma estratégia intelectual. Eu estou começando dando esses exemplos para mostrar que, e podemos dar exemplos do budismo. Inclusive vamos falar mais tarde, em outro dia, do o que realmente é o budismo. E superar os, como se diz, estereótipos que são bem comuns nesse movimento. Mas eles começaram muito simples, 4 verdades nobres, você está mal. E você está mal porque você é um egoísta absurdo, e se você quer parar de sofrer. Essas coisas, verdades nobres do budismo. Mas o budismo, e também os Jains, para realmente tornar-se uma religião importante na Índia, tiveram que entrar no mercado aberto de filosofia. E, por exemplo, o Buda, o Siddhartha Gautama, falava em Pali, uma língua, é como sânscrito com sotaque meio estranho, mas... Então ele falava Pali, mas os budistas começaram a exprimir-se em sânscrito. Por quê? Porque sânscrito era o que os historiadores chamam a língua de prestígio. Assim como, por exemplo, em inglês, acho que é uma ironia meio cômica da história, agora virou a língua de prestígio, no sentido que no mundo inteiro, se você é uma pessoa assim, internacional, você tem que falar inglês. Era grego no passado, era latim durante muitos séculos na Europa, era latim. E obviamente na Índia a língua de prestígio era sânscrito. Então os budistas tinham que não só adotar essa língua, mas também entrar no mundo de debate. E de muitas... Isso vai ser outro tópico, como o budismo, a história do budismo na Índia, especificamente na Índia. Mas aqui estamos agora, nós, a ISKCON, o movimento Hare Krishna. Então, voltando a essa colocação anterior, se nós queremos realmente estabelecer o movimento Hare Krishna como um movimento central dentro da cultura global contemporânea, se nós queremos ser instrumentos das profecias, que isto é Yuga Dharma, se queremos fazer isso, o movimento, nem todo mundo lava panelas, ou dirige o carro, ou pinta quadros. Obviamente temos uma divisão de trabalhos, mas dentro do movimento teremos que ter recursos adequados para apresentar este movimento na linguagem e com uma compreensão de a cultura séria de nossos tempos. E por isso, alguns devotos, como agora Ramcharita, né? Você vai ensinar filosofia, né? Isso, Universidade Federal. Então, um seguidor de Srila Prabhupada ensinando filosofia, talvez o que é a universidade principal dessa região, é muito significativo. Isso não é um fato trivial.
vou resistir à tentação de narrar várias coisas da história de outras religiões e a influência dramática que conseguiram tomando posições acadêmicas e coisas assim, mas então o motivo externo no sentido de salvar as pessoas que estão fora da nossa sociedade espiritual. E também tem um motivo interno, que eu acho não menos importante. Isso é que tem uma... Você tem a palavra clichê? Clichê. Tá? Tem um clichê que aqueles que não conhecem a história são condenadas a repeti-la. Né? Isso é muito um clichê. Eu acho que é perigoso, seriamente perigoso, uma sociedade incapaz de fazer autocrítica inteligente. Eu acho que isso é seriamente perigoso. E muitas vezes na história fatal. Agora, se só existisse no mundo uma cor, se o mundo inteiro fosse pintado da mesma cor, ninguém teria em sua mente o conceito de cor. Deve existir um mínimo de 2 cores para ter o conceito abstrato ou a noção de cor. E assim mesmo, se todos os sons na Terra foram exatamente do mesmo tom, você não teria o conceito de melodia ou de harmonia. Mas com 2 sons, imediatamente você tem a noção de melodia, de harmonia. Então, assim mesmo, eu acho que existe um perigo de qualquer sociedade religiosa, política, social, econômica, de qualquer sociedade se tornar intelectualmente incestuosa, com todas as debilidades e fraquezas que vêm do incesto. Desculpem que estou usando uma palavra um pouco assim, mas se é por isso que como eu quero repetir, não é que cada devotinho precisa ser intelectual para voltar a Krishna, para conhecer a verdade absoluta. Não. Mas se você só conhece uma religião, você não vai poder compreender a religião. Eu acho que é importante que não simplesmente para alguns devotos, assim como alguém deve ter carteira de motorista. Alguém deve saber arrumar um microfone, alguém deve saber cortar a grama. Entende? Então, alguém deve saber não unicamente a filosofia, mas deve saber filosofia. E alguém deve saber não unicamente a religião, digamos, nossa religião, mas a religião. Porque é muito comum que devotos que são ignorantes da história das religiões ficam assim, agitados. Como é possível, como pode, que um devoto fez aquilo, ou que os líderes fizeram não sei o quê, ou que isso aconteceu. Quando aqueles que conhecem a história das religiões sabem que isso é com o pai, com o primeiro filho. Que cada coisa que o filho faz é chocante. Que isso? Que vão fazer agora? Mas com, digamos, o 7º filho, não tem nada chocante. Então, assim mesmo, para dar um exemplo, tem devotos em diferentes países que ficam perturbados porque nos primeiros dias do movimento você tinha que dar tudo, entregar tudo, e que não tinha uma maturidade, assim, você não era nada se você não morava no ashram do templo. Esse tipo de
problema. Agora, como eu sempre dou esse exemplo, que existe outra religião, que era religião nova, e que tinha a mesma regra, que você não pode, para ser um bom devoto, tem que entrar no ashram, e para entrar no ashram você tem que dar todo o seu dinheiro, tudo que você tem, entrega na porta. E entrou um casal nessa religião nova, e deram tudo, e pouco tempo depois, o homem e a mulher, em circunstâncias separadas, morreram prematuramente. E quando morreram, como se diz, veio à luz, resultou que eles não tinham dado tudo. Eles tinham, como sendo grihasta, casal, eles tinham reservado para eles uma propriedade ou algo assim. E essa religião nova ficou tão revoltada que eles declararam publicamente, por escrito, que Deus matou eles porque não deram toda a sua propriedade. Por isso Deus os matou. A parte mais interessante, talvez, aqui, é que essa nova religião é o movimento de Jesus. E a declaração oficial que Deus matou essas pessoas apareceu no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, e quando você vê, por exemplo, os primeiros dias do budismo, que você tinha que ser monge e tal, não sei o quê, então você começa a entender que, assim como, por exemplo, se um devoto e um fruitivo, um karmi, a palavra karmi já saiu de moda em muitos lugares, mas se um devoto e um não devoto vão no telhado de um prédio, né, e pulam, os dois, é muito provável que caem exatamente à mesma velocidade segundo as leis físicas descobertas por Newton. E assim mesmo, existem não só leis físicas, existem leis sociológicas, psicológicas, em que um novo movimento espiritual religioso vai desenvolver certas mentalidades, vai cometer certos erros. E a ideia de que sociologicamente ou psicologicamente os devotos e a isso são completamente únicos é uma piada de mau gosto para quem conhece a história. E também problemas futuros, coisas de evitar. Por exemplo, na indústria de aviação comercial, se um avião está voando, por exemplo, vamos dar um exemplo que tem muitos voos diários, ponte aérea de São Paulo, Rio, São Paulo. Então, se um piloto atravessa turbulência, ele dá essa informação e o próximo piloto que está chegando 30 minutos atrás já sabe que tem turbulência aí. Talvez turbulência invisível, né? Não detectado pelo radar. Então, assim mesmo. Assim mesmo, que nós não temos que reinventar a roda e podemos aprender tantas coisas, evitar tantos problemas, saber lidar com muito mais maturidade com os problemas inevitáveis que já temos. Como, por exemplo, se você está criando sua quinta criança, você já sabe como fazer se a criança fica assim, assim mesmo. Essa experiência, esse conhecimento, eu acho que é importante. Por isso o motivo interno, e já dei o motivo externo, que, como eu disse, que isso não precisa de alguns devotos, nem todos, que isso não é possível nesse mundo, mas de alguns devotos que têm um interesse e vocação sérios em aprender e compreender o fenômeno geral da religião, da história das religiões, da filosofia, teologia, sociologia, essas coisas. Isso é um tipo de prefácio justificando o fato que estou gastando dinheiro do seminário
tanto na eletricidade quanto na minha passagem para chegar aqui, fazer este seminário. E também comendo bem. Qualquer pergunta sobre isso? Não? Tá. Eu tenho uma pergunta. Sim. Sobre isso. Sobre isso, né? Sobre o fato da gente utilizar o conhecimento, né, acadêmico como uma forma de pregação. Isso em muitas formas, especificamente em relação ao discurso interreligioso. Quer dizer, é possível que por meio de um estudo da epistemologia, especificamente da epistemologia da cegueira, a partir, né, de Tarasta, a gente pode estabelecer diálogos entre diferentes visões de religiões a partir de figuras da história das religiões, por exemplo, porque esse é o meu estudo específico, né? Porque eu estudo isso, eu estudo a epistemologia da cegueira e o meu trabalho é em cima disso, em cima de uso da cegueira como uma forma de... Eu acho que todo aspecto do conhecimento é útil. O Prabhupada disse isso no Bhagavatam, primeiro canto. Todos os conhecimentos culminam em Krishna. Krishna diz em Bhagavad Gita, Vedaischa Sarvarma Vedya, que literalmente significa por todos os conhecimentos eu devo ser conhecido. Então Krishna responde essa pergunta. Agora, uns pontos muito rápidos. A relevância em geral do estudo da Índia. E agora estou falando em termos da nossa apresentação ao público, né? E, além de ser, para muitas pessoas, um tipo de berço do misticismo, yoga e tal, Índia hoje em dia tem a segunda população do mundo, é mais ou menos 20%, quase 20% do mundo. Uma grande economia, segunda economia, digamos, emergente, e assim, a democracia mais grande do mundo. Tem certos fatos sobre a Índia. A Índia, num sentido, é o melhor lugar de estudar a religião em geral, por vários fatos. Primeiro, pela situação geográfica, topográfica, fluvial, rios. Da Índia, a Índia sempre tinha, relativamente, através da história, uma população numerosa. A Índia tem talvez o sistema de rios mais favorável do mundo. Terra boa, todo tipo de recurso natural, todo tipo de clima. Então, a Índia sempre era um lar para muitos seres humanos. Além disso, sempre existiam na Índia, estudando a história mais antiga, muitas pessoas inteligentes. Sempre existia na Índia liberdade. Por exemplo, no Mahabharata, observamos que um cidadão podia sair na praça e criticar o governo, o rei. Isso é uma coisa que acontece várias vezes no Mahabharata e não há nem a menor sugestão de, como se diz, represálias. Represália. Nem a menor sugestão disso. Isso nem entra no esquema. Represália. Liberdade de religião. Uma coisa completamente inconcebível na história ocidental, ou Médio Oriental, que existe uma religião dominante de quase todo mundo, surge outra religião que critica diretamente, na forma mais direta, critica a religião de quase todo mundo, começa a pegar muitos seguidores, cresce, se torna uma religião importante e não há nenhuma guerra.
entre a religião original e a nova. Inconcebível na história de outras partes do mundo, porque claro que tem exceções, um rei fanático com outro rei fanático se justifica, mas em geral a história da Índia é muito diferente da história da Europa, e para ser justo, a Europa depois da entrada e prevalecência do cristianismo. A Índia, outra coisa interessante é que a Índia faz parte de uma cultura original indo-europeia. Então, estudando a história ocidental antes de ser cristianizado, havia liberdade de religião. É interessante que nos dois polos da cultura indo-europeia, tanto na Índia quanto na Europa, havia liberdade de culto, liberdade de religião. Uma liberdade que foi simplesmente terminada com o predomínio de uma religião fora da cultura indo-europeia que veio do Meio Oriente. Uma região do mundo que tem tradição de sectarismo violentíssimo. Um tipo de religião tribal super violenta, de simplesmente matar as pessoas que têm outra religião. Então, na Índia, e o último fator que eu quero explicar é que na Índia sempre podemos observar um interesse muito intenso, interesse na religião e na espiritualidade. Uma cultura que milênios ou muitos séculos antes da formação ou do desenvolvimento formal da ciência humana de psicologia no Ocidente, uma civilização em que as pessoas mais inteligentes, mais dedicadas, estudavam consciência mesmo, através de meditação, através de yoga, um estudo milenar, um estudo que existia por muitos séculos e milênios, da consciência, estudar consciência mesmo. O reconhecimento muito tempo antes de Freud, por exemplo, no Ocidente. Freud fez uma revolução no mundo ocidental, mostrando que, apesar de que pensamos normalmente em consciência, que eu penso isso, que acredito aquilo, que não aceito outra coisa, que fatores subconscientes realmente estão influenciando, até determinando nossas decisões, comportamento e consciência. E, como se diz em português? Depth psychology, psicologia de fundo. Profunda. É. Psicologia profunda. É, psicologia profunda. E, por exemplo, como talvez muitos de vocês sabem, na ciência de yoga, o papel de sanskaras, condicionamento profundo, psicológico, que a pessoa, o nosso comportamento, nossa consciência, nossos sentimentos são determinados por fatores inconscientes. Então a Índia, juntando esses fatores, para não falar do fato que a Índia estava milênios na frente da Europa na linguística, mas só juntando esses fatores, que um país de uma população suficientemente numerosa para conter uma variedade completa de tipos humanos, de psicologias, de tendências intelectuais, físicas, religiosas. Como na ciência, você tem que ter uma população suficiente, né, para tirar conclusões universais. E a Índia sempre tinha essa quantidade de pessoas, uma população de muita inteligência, uma população, digamos, com muita
muito interesse na religião e liberdade de religião. E liberdade, então, o número é suficiente, o interesse é suficiente, a inteligência é suficiente e a liberdade é suficiente de investigar e considerar e manifestar quase todo tipo possível de religiosidade humana. E por isso que a Índia é o lugar ideal para estudar a religião em geral. E o último fator, e talvez o mais importante, é que Deus mesmo tem uma segunda casa aí. Que Krishna mesmo pousa lá, né? Que Krishna mesmo chega lá e ele escolhe. E se você olha um mapa do mundo e tira o hemisfério ocidental, que não sei o que aconteceu milhares de anos atrás, mas tirando o hemisfério ocidental, realmente tem uma massa de terra, né? Que falamos de continentes. A Austrália também está mais ou menos fora desse jogo, mas África, que é enorme. Europa, Ásia, realmente né? Uma terra. E se você olha esse mapa, o mapa dessa terra, Índia está mais ou menos no centro do mundo. Outro ponto interessante. Então, eu queria... Que horas são agora? 8:05. Eu vou falar um pouco mais de... Agora, talvez a primeira vez que a Índia aparece, digamos, no radar da historiografia, no sentido moderno da palavra, né? Que é o verbo grego graphos, escrever. Então, historiografia significa não a história, mas escrever história, né? Então, agora no mundo temos certos conceitos de a diferença entre, digamos, história e mitologia, ou escrituras metafísicas e simplesmente descrições humanas e tal. Essas categorias ou distinções têm muitos problemas lógicos e não são para nada categorias limpas e óbvias. Mas sem entrar agora nisso, eu simplesmente queria dizer que no sentido moderno da palavra historiografia, no sentido moderno, a primeira vez que a Índia entra no radar da historiografia numa forma que realmente não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com escritura, descrições, na escritura, simplesmente uma pessoa escreveu um livro descrevendo o que acontecia na Índia, porque é mais ou menos 2.300 anos atrás, um senhor chamado Megasthenes, embaixador grego à Índia. Embaixador grego à Índia. E eu não estou dizendo que a informação que temos em livros como o Srimad Bhagavatam não é válido, inclusive para mim isso é válido. Porém, estou falando em termos humanos agora, só para que vocês tenham certo conhecimento do que o mundo educado pensa a respeito. Megasthenes foi um embaixador grego à corte do Império dos Mauryas, que floresciam na Índia com um grande império baseado em Pataliputra, hoje é Patna, capital de Bihar. Assim, 2.003 anos atrás, mais ou menos, 2000, e por aí, nesse período geral. Agora, Megasthenes escreveu um livro sobre Índia, chamado Indica, que significa sobre Índia.
Esse livro foi um best-seller. Já é português agora? Esse livro foi um best-seller, muito popular. O livro original não sobreviveu, mas o livro foi muito citado. Então temos grandes trechos do livro, porque podemos comparar diferentes citações e ninguém disputa que realmente sabemos muito do que ele escreveu. Agora eu li esse livrinho, Indica, em inglês, não em grego. São eles de novo. Tchau. Primeiro tem que cantar 10 voltas por ano. Agora, eu li assim o que temos desse livro e tirei algumas citações do livro que eu acho muito interessante. O quadro que ele pinta, a informação que ele dá sobre a Índia 2.000, 3 anos atrás, mais ou menos um ponto médio entre o desaparecimento de Krishna e nós hoje. Então, se você quer saber o que acontecia mais no norte da Índia, na metade do caminho entre Krishna e nós, eu vou ler. E ele dá, o que ele descreve, eu acho que sem dúvida o país mais civilizado do mundo. Eu vou mostrar. Eu estou traduzindo de um inglês um pouco sofisticado, mas... Oh, Guiridão, cadê o... Pode sentar aqui se eu... Fico com problemas com qualquer palavra. Megasthenes diz que os habitantes têm meios abundantes de subsistência e eles têm uma riqueza e devido a essa opulência de alimentos que eles têm, que eles são mais grandes que pessoas normais. Muito diferente que hoje, né? Que os indianos são mais grandes que pessoas ordinárias e são distinguidas por sua maneira nobre de se portar. Eles têm uma maneira nobre e são pessoas grandes. Grande da altura. Stature. A lei na Índia manda, e ele estava no império, então o que ele observa é válido em quase toda a Índia, porque ele estava na capital do império. Então as leis da capital eram as leis do império. Ele diz que a lei manda que ninguém entre eles, sob qualquer circunstância, será um escravo. É muito importante porque às vezes catedráticos ocidentais traduzem a palavra daço, daço como escravo ou escrava. Mas na realidade, não tenho tempo agora para entrar em todos os detalhes, mas existiam certos contratos ou certas obrigações sociais, como por exemplo você lê no Bhagavatam que Vasudeva casou-se com Devaki e o pai de Devaki mandou tantos servos e tantas servas, mas não eram escravos, eram assim como por exemplo hoje em dia uma firma compra outra firma. Então os empregados da firma comprada até estão muito ansiosos de permanecer empregados na nova firma que comprou, né? Inclusive eu vi nos Estados Unidos que quando uma firma compra outra, a maior ansiedade é que os empregados perderão seu emprego. Então por isso, essa transferência de posições, de emprego, de obrigações sociais, é uma coisa comum até hoje. E não deve ser interpretado como escravidão. A lei manda que ninguém entre eles, e os gregos adoravam escravos,
Por exemplo, Atenas. Você diz Atenas? Atenas é sempre colocado, a cidade, como o modelo perfeito de democracia participatória. Porque Atenas não era uma república com representantes. Os cidadãos de Atenas subiam aquele morro do Parthenon e participavam diretamente na democracia. Os cidadãos da cidade votavam diretamente, não através de representantes. E assim, Atenas é sempre tido como o melhor exemplo de democracia participatória, como devia ser. Tem um detalhe. Os cidadãos de Atenas podiam subir ao morro e votar e falar. Tinha muito tempo para fazer isso, porque eles tinham tantos escravos em casa. Então, a escravidão era a base da democracia participatória. Escravidão é um tópico à parte, tem coisas interessantes sobre, por exemplo, o status de escravos na Roma, que tem casos de um escravo chegar a ser imperador de Roma. É um tópico complexo, mas eu queria explicar que, segundo Megasthenes, vindo de um contexto cultural grego, a situação índia era muito diferente, que não tinha escravidão. Os filósofos, sábios, rishis, munis, né? Como hoje em dia, por exemplo, você que agora tirou seu PhD, tem que lutar. Não é fácil, né? Conseguir uma boa posição, tem que concorrer, tem aquela ansiedade quando vão pagar, minha família, meu filho. Inclusive, uma das vocações mais nervosas hoje em dia é a academia, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se abre uma posição de catedrático, uma posição boa, tem 200, 300 pessoas lutando para uma posição. É uma coisa sem dignidade, para dizer pouco. Mas na Índia, comparando a situação hoje, essa situação desesperada de acadêmicos, na Índia, os filósofos sendo isentos de todos os deveres públicos, não são nem os amos, nem os servos dos outros. Nem os amos, nem os servos dos outros, isentos de deveres, como taxas, como tudo. Os fazendeiros isentos de lutar. Quer dizer, kshatriyas lutavam. Se você estuda, por exemplo, a história da Europa, mesmo a história dos Estados Unidos, quando estourou uma guerra, todos os fazendeiros todo mundo tinha que participar, mas na Índia era uma coisa especializada profissional. Se você não era kshatriya, você não tinha que participar nas guerras. São isentos de lutar e outros deveres públicos. Eles dedicam todo o seu tempo à agricultura. E um inimigo encontrando um fazendeiro trabalhando na sua terra, nunca lhe faria mal. Entende? Nunca lhe faria mal, porque os fazendeiros, são respeitados como benfeitores públicos. Compara isso como por exemplo, aquela famosíssima série de guerras que determinou o poder mundial no Mediterrâneo, as guerras entre Roma e Cartago. Como se diz? Cartago. As guerras púnicas, né? Quase por um século, porque os dois grandes poderes, agora Cartago está em Tunísia,
norte da África. E os cartagos eram os fenícios. Fenícios que estabeleceram colônias comerciais no norte da África e se tornaram um grande poder mundial. E finalmente, após assim, quase um século de guerras, lutando por poder mundial, quem ia dominar toda essa parte do mundo, Europa, África do Norte, o Mediterrâneo, o Meio Oriente, quem ia dominar? E finalmente Roma, que chega e derrotaram Cartago e jogaram sal na terra de Cartago. Assim como, por exemplo, talvez a guerra mais famosa, uma das guerras mais famosas dos gregos, a guerra mais famosa intergrega, a guerra peloponnesiana, entre Esparta e Atenas. Porque os atenienses tinham o navio, navy, força naval, marinha suprema, e Esparta, o exército mais forte. Então Esparta chegou nos arredores de Atenas e cortaram todas as árvores de oliva, que demoram assim anos e anos de crescer, e é na base da agricultura, da economia de Atenas. Mas na Índia, ninguém perturba um fazendeiro, mesmo um inimigo. Quer dizer, eles não tinham o conceito na Índia de guerra total, como um ministro de Hitler perguntou ao povo alemão: wollt ihr den totalen Krieg? Vocês desejam guerra total? E disseram que sim, e dançaram. Mas guerra total significa você tem que não só matar o inimigo, outro guerreiro, você tem que destruir completamente os meios de produção, agricultura, tudo. Simplesmente imobilizar, incapacitar, acabar com tudo que seja a sociedade do inimigo. Esse conceito não existia na Índia, mas existia proeminentemente na Europa e em outras partes do mundo. Outra superioridade moral. Os artesanos são isentos de taxas e artistas recebem a manutenção do governo. Artistas são patrocinados pelo governo. Entre os indianos, oficiais são designados para verificar que nenhum estrangeiro seja maltratado. A palavra grega estrangeiro também significa bárbaro. No bárbaro em grego significa estrangeiro e bárbaro. Agora, tem oficiais do governo cuja função é simplesmente de proteger estrangeiros, porque se você chega, obviamente, em um país, você não conhece a língua, você pode ser enganado, roubado, você não entende. Então, o governo tem um departamento do governo para proteger estrangeiros. Se um estrangeiro perde a saúde, o governo manda médicos para atendê-lo e cuidar dele. E se um estrangeiro morre, os indianos o governo entrega toda a sua propriedade a seus parentes, e tem juízes especiais que decidem casos em que estrangeiros sejam envolvidos com a maior atenção, com grande cuidado, casos envolvendo estrangeiros. Que é hospitalidade nacional. E esses juízes castigam com muita força aqueles que tomam vantagem, que aproveitam dos estrangeiros. Também tem outras situações que não incluí aqui, mas
Dharma Mahamatras. Ashoka, que era imperador na Índia nessa mesma dinastia, de 2073 a.C. até 2031, 42 anos como imperador. E ele designou Dharma Mahamatras, oficiais do governo que giravam no império para reforçar. Reforçar. Cobrar. Cobrar. Cobrar mesmo. Ou pôr em prática regulações baseadas em compaixão para com os seres humanos e os animais. Quer dizer, o imperador mandava oficiais em toda parte do império para verificar que ninguém maltratasse qualquer ser humano ou qualquer animal. Agora, isso é Ashoka. Outro, terceiro objetivo, um peregrino chinês chamado Fa Xian, que era um dos peregrinos chineses budistas que vieram à Índia para conhecer os lugares sagrados associados com a vida de Buda. E esse peregrino chinês falava nos termos mais elevados sobre quão pacífico, tranquilo a Índia era, notando como se diz, raridade. Isso é português? Notando a raridade de crime sério. De qualquer crime sério, era muito raro na nação, a nível nacional, muito raro um crime sério e a mildness, a maneira suave da administração. Era possível, ele disse, era possível viajar de um ponto do país, estamos falando de Índia, um subcontinente, era possível viajar de um ponto do país a outro sem passaporte e sem nenhum medo de ser maltratado ou molestado. Quer dizer, você podia viajar por milhares de quilômetros sem nenhum medo de crime ou nada. Mais ou menos como o Brasil hoje. Então, esses reportes são informação e outros reportes, informação que temos sobre o estado da Índia no ponto, como se diz, no ponto médio, middle point, médio, no ponto médio entre nós e Krishna. Agora, talvez vou terminar aqui hoje. E amanhã quero falar amanhã à noite, porque eu acho que os Bhagavatam tem muitos devotos elevados aqui visitando, se é bom, né? Que tem aulas de Bhagavatam. E amanhã à noite eu quero falar sobre o que era a cultura védica, até antes de Krishna. E durante o tempo de Krishna, o que era a cultura védica e porque o descobrimento, porque o descobrimento da cultura védica pelos europeus aproximadamente 400 anos atrás, e os primeiros a chegaram eram os portugueses, que infelizmente o Renascimento não tinha chegado em Portugal por sua posição geográfica. Então, os primeiros europeus que chegaram na Europa eram bastante medievais.
nem assim os europeus do Renascimento, os europeus do oscurantismo foram os primeiros a chegar lá, com resultados um pouco estranhos. Mas eu quero explicar por que o descobrimento pelos europeus da cultura védica, e mais talvez no final do século XVIII, foi uma bomba atômica na Europa e completamente transformou. Foi um dos fatores que transformou completamente a cultura ocidental, preparando ela para a chegada de Prabhupada. E o que os europeus descobriram na Índia e porque isso foi tão chocante para eles e realmente mudou a cultura ocidental. Então vamos falar disso tudo amanhã, sobre a cultura védica e tal, e o que aconteceu milhares de anos atrás, e a maneira em que o Ocidente tenta compreender a cultura védica. Boa noite, Srila Prabhupada Ki Jai.